Assinale a alternativa em que a redação do terceiro parágrafo permanece em conformidade com a norma padrão de pontuação, após o acréscimo de vírgulas ao texto original para isolar uma expressão. Aqui está o terceiro parágrafo, nós vamos ver. Colocou, ocorreu o acréscimo de vírgulas, está correta em qual alternativa? Primeiro ponto, tem vírgula, você vai se lembrar do SVC. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Então, primeira coisa, já vou encontrar aqui verbo, verbo, verbo. Será que pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo? Já sei que não. Sou dos que desconfiam que há um problema. Então, aqui neste caso, você já vai identificar. Eles desconfiam o quê? Que há um problema. Entre o verbo e o complemento não pode ter vírgula. Essa vírgula depois de desconfiam, eu já vou descartar. Descartei duas alternativas. Então, e será que essa vírgula aqui pode ter? Também não. Eu sou daqueles que desconfiam. Então, dos que aqui, você já vai observar também que é sujeito. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Descartei já duas alternativas, não pode ter esta vírgula. Vamos ver aqui. Sou dos que desconfiam que há o quê? Um problema. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Entre o verbo e o complemento eu não posso ter vírgula. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Vírgula aí, vírgula aqui também. Então, vamos deixar as duas. Que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. Que, em geral, costumamos empurrar para onde? Então, aqui eu tenho o verbo e aqui você já vai observar que este verbo aqui pode ser uma adjunta adverbial de lugar. Ok, mestre, quando tem adjunta adverbial de lugar, eu preciso me lembrar da ordem suveca, a ordem direta das frases. Tem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, se ele vier no final da frase, não precisa ter vírgula, ela não é obrigatória. Mas se eu deslocar esse adjunto adverbial para o meio ou para o início, virá separado por vírgula. Então, sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Que, em geral aqui eu tenho um adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial e ele está intercalado, ele virá separado por vírgula. Ah, mas ele é de curta extensão, então a vírgula seria facultativa? As vírgulas seriam? Sim. Mas neste caso, como colocou as duas, está certo. Que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. A alternativa D está correta. Lembre-se disso. Se tiver duas vírgulas, separando esse adjunto adverbial intercalado, ok. O que não pode ter é uma só, como está aqui na alternativa E, que, em geral, costumamos empurrar. Então, já descarto, o correto aqui seria ter duas vírgulas ou nenhuma. Então, venho aqui e descarto a alternativa E. A alternativa D está correta. Um problema bastante grave aí. E aí nós temos aqui esta vírgula antes do que. Então, quando tenho o que, se o que for um pronome relativo e essa vírgula estiver antes dele, eu já sei o que? Que este pronome relativo, ele vai dar início a quê? A uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se tem vírgula, é explicativa. Se não tem vírgula, é restritiva. Então, um problema grave que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. Este que está retomando o problema grave que vem anteriormente. Então, se é explicativa, virá com vírgula. Por isso que a vírgula aqui está correta. Alternativa D, gabarita a questão. Tem pontuação VUNESP? Lembre-se de SVC e também SUVECA. E então, concursando, na próxima prova sua, com certeza terá a questão sobre concordância, que seja ela verbal ou nominal. Tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai se lembrar do verbo haver no sentido de existir. Vamos colocar aqui. No último ano, houve ou houveram muitas mortes. Houve muitas
mortes. Então, você vai se lembrar de que, observe só, aqui eu tenho o verbo haver. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, vir aqui e escrever existir. Verbo haver está no sentido de existir, eu já sei, ele é impessoal, não vai para o plural. Questão de concordância verbal, VUNESP. Agora, a próxima é identificar o verbo. Olha, tem o verbo, a partir dali eu tenho que localizar o sujeito. Já são em grande número os brasileiros que dispõem. Aí você vem e faz a pergunta. Quem dispõe? Os brasileiros. Os brasileiros, aqui eu tenho o quê? O sujeito no plural. Se esse sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, duas regras que você vai gabaritar concordância da VUNESP. Verbo haver no sentido de existir e localizar o verbo, fazer a pergunta, localizou o sujeito. Lembre-se de que ele concordará com o sujeito em número e pessoa, singular e plural, primeira, segunda ou terceira pessoa. Já são em grande número os brasileiros, então o correto aqui seria o quê? Que dispõem de telefones com acesso à internet. Então, venho aqui e descarto porque está errado. Então, já são em grande número os brasileiros que dispõem de telefones com acesso à internet. Concordância nominal está ok. Se quisesse colocar já são em grandes números os brasileiros que dispõem de telefones também. Você poderia fazer da mesma forma. É comum atribuir as informações. Então, aqui eu tenho o quê? Informações é um substantivo, não é isso? Substantivo. Disponibilizada aqui é um adjetivo. O que fala a regra? O adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Então, informações aqui. Se informações está no plural, disponibilizadas obrigatoriamente estará no plural. É comum atribuir as informações disponibilizadas na internet o caráter de futilidade. As distrações com a internet resultam, então aí você já vem aqui e faz a pergunta, o que resulta? As distrações, sujeito no plural, verbo também no plural, resultam em prejuízos, especialmente para o ensino escolar. Certinho, alternativa C, não há erro de concordância. O uso excessivo da internet pode tornar dispersivos as pessoas de diferentes idades. E será que está correta ou não? O uso excessivo pode, então aqui pode, já sei que está correto. Por quê? Concordando com o sujeito, com o núcleo do sujeito, uso da internet pode tornar. Agora, o que é dispersivo? As pessoas, eu falaria o quê? As pessoas dispersivas. Então, aqui eu já sei que está errado. Por quê? O substantivo, aqui eu tenho o substantivo, aqui eu tenho o adjetivo. O adjetivo que concorda com o substantivo pode tornar as pessoas dispersivas as pessoas de diferentes idades dispersivas. As informações publicadas em jornais e revistas disputa. O que vai disputar? As informações, então. Sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente no plural. Então, disputam espaço com o conteúdo da internet. Descarto aqui também. Elas são publicadas certinho em jornais e revistas. Disputam espaço com o conteúdo da internet. Descarto essa alternativa também. Concordância? Verbo haver e depois identificar o verbo e fazer a pergunta para localizar o sujeito. Considere o trecho a seguir redigido a partir das informações do texto. Vamos ver. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas presentes no trecho devem ser preenchidas respectivamente com. Então, observe aqui envolve preposição, aqui envolve também colocação pronominal e crase. Vou começar pela crase, não é isso? Porque é a mais fácil. Então, vamos lá no terceiro. Para isso, apenas dispor de um telefone celular à mão. E agora, com crase ou não? Aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial feminina. Então, que seja uma locução adverbial feminina, ela virá com crase. Então, à mão, à toa, à tona. Então, locução adverbial feminina, usamos crase. Apenas dispor de um celular à mão. Onde estava esse celular? À mão da pessoa. Então,
Já sei que tem crase, vou descartar onde não tem. Já eliminei duas alternativas. Vamos ver a próxima aqui, a última. A última, por quê? Envolve transitividade verbal. Com tal quantidade de conteúdo que eles sequer encontram tempo para filtrar. Então, vou colocar aqui. Filtrar. O que eles vão filtrar? Quantidade de conteúdo. Quantidade de conteúdo é ela. Eu não vou falar filtrar ela. Então, aqui envolve colocação pronominal. Se é ela como pronome oblíquo átono, eu vou usar o a. Quando o verbo termina em rs ou z, você vai retirar o rs ou z e vai colocar o l mais o pronome oblíquo átono. Então, o correto é filtrá-la. Onde tem filtrar-lhes, eu descarto. Então, descartei mais uma alternativa. E é filtrá-la por quê? Por que não é o lhes? Porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como pronome oblíquo átono a e o e suas variações. Lá, lo, na, no. Se for um verbo transitivo indireto, que eu uso lhe ou lhes. Lembrem-se disso. Verbo transitivo indireto, lhe ou lhes. Então, é filtrá-la mesmo. Então, agora só pode ser alternativa A ou alternativa D. São muito variadas as informações disponíveis na rede e agora, com as quais ou nas quais os internautas gastam. Gente, isso aqui a VUNESP cobra muito. Por quê? Coloco o verbo depois e aí eu tenho um pronome relativo. Vou colocar aqui então. Olha o pronome relativo aqui. Quais? Quando ocorrer isso daqui, você vai se lembrar deste exemplo clássico meu. O livro que gosto está aqui. Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui eu tenho um pronome relativo. Essa preposição exigida pelo verbo, ela virá antes do pronome relativo. Então, o livro de que gosto. Os internautas gastam na alguma coisa ou gastam com alguma coisa? Quem gasta, gasta com alguma coisa. Os internautas gastam com as informações disponíveis nas redes. Então, com as quais os internautas. Observe isso aqui. Você vai usar a preposição antes do pronome relativo, aquela exigida pelo verbo que vem depois dele. Então, com as quais e nada nas quais. Porque quem gasta, gasta com alguma coisa e não em alguma coisa. Com as quais gastam cada vez mais tempo, sendo-lhes necessário. Então, é lhes mesmo. Por que não poderia ser o os? Porque é necessário a quem. Então, é necessário a quem. Se é o a, você já viu, tem a preposição. Se tem preposição, você vai usar como complemento o lhes. Eu não falei que com verbo transitivo indireto eu uso lhe ou lhes? Então, aqui você já consegue identificar. Ah, é um verbo transitivo indireto? Então, eu vou usar lhes ou lhe. Aí aqui, neste caso, para ser transitivo indireto, vai exigir a preposição a. Exigiu a preposição a, você já sabe que eu vou usar lhes. E outra coisa aqui, mas necessário não é verbo, não é mesmo. Mas se é necessário a alguém, aos internautas, não é isso? Então, necessário exige a preposição a. Já o último espaço aqui, que é o penúltimo, vamos ver. As empresas desenvolvem novas estratégias para aumentar o tempo de controle sobre usuários, bombardeando-os. As empresas bombardeiam quem? Os usuários. Os usuários, eles. Eu não posso falar bombardeando eles, porque os pronomes retos aqui são usados como sujeito. Como complemento, eu uso os oblíquos átonos. Então, os bombardeando-os. Por quê? Verbo transitivo direto. Eu bombardeio o quê? Os internautas. Eu bombardeio quem? Os internautas. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o e a e suas variações. Então, o correto é bombardeando-os. Por isso que a alternativa A está correta. Lembrando que lá no nosso site, cienciaexata.com, temos um curso de português específico de nível médio, com correção inclusive das provas aplicadas para o cargo de guarda municipal pela VUNESP neste ano de 2022. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Aqui nós já temos a primeira questão, que ela está contemplando vírgula. Tem vírgula
você já sabe, já pegue aí a sua prova, o seu caderno de atividades e escreva SVC, ou seja, você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Precisamos da alternativa correta, aquela que foi reescrita de acordo com a norma padrão da língua, questão de nível médio. Em tese, gastar dinheiro deveria. Primeira coisa, SVC. Deveria verbo, não é isso? Agora, em tese, vamos deixar, o emprego da vírgula está correto. Agora, gastar dinheiro deveria. Faça a pergunta. O que deveria ser uma fonte de satisfação? Gastar dinheiro. Então, neste caso aqui, eu já consigo identificar que gastar dinheiro está exercendo a função de sujeito. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, em tese, aqui nós temos uma adjunta adverbial de curta extensão, você pode colocar ou não separado por vírgula. Eu deixei. Em tese, gastar dinheiro deveria ser uma fonte de satisfação. Isso deveria ser uma fonte de satisfação. Aqui eu tenho o quê? A VUNESP cobra bastante, não muito, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, aquela que vai exercer a função de sujeito. O que deveria ser uma fonte de satisfação? Gastar dinheiro. Verbo do infinitivo. Neste caso aqui, nós temos a oração subordinada, substantiva, subjetiva, aquela que exerce a função de sujeito. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo. O conceito, por não ser um transtorno mental reconhecido pela OMS, tem uso bastante informal. O conceito sujeito tem verbo. Quando entre o sujeito e o verbo nós nos depararmos com duas vírgulas, provavelmente está correto. Por quê? Aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Então, esse adjunto adverbial de longa extensão, ele pode vir intercalado, ele virá separado por vírgula. Letra B, corretíssima. Lá no nosso curso, na explicação de pontuação, eu foco bastante em vírgula. E você já anotou aí? SVC. Kelly Rivers, autora de um blog dedicado ao empreendedorismo, afirma que morreria de medo de gastar dinheiro. Então, Kelly Rivers, sujeito, não é isso? Autora de um blog dedicado ao empreendedorismo. Aqui nós teríamos o quê? Um aposto. Este aposto explicativo, ele vem separado por vírgula. Vai explicar quem é a Kelly, autora de um blog dedicado ao empreendedorismo. Então, a vírgula deveria vir aqui e não depois do afirma. Ela afirma o quê? Que morreria. Então, eu não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Então, decidiu fazer uma terapia que ajudou. Beleza. O que ajudou? O verbo, não é isso? E o sujeito? Terapia. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Ah, mestre, mas aqui é um pronome relativo. Ok, esse pronome relativo, se ele se refere à terapia que exerce a função de sujeito, ele também exercerá a função de sujeito. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. É aconselhável procurar um especialista se o medo excessivo de gastar dinheiro afeta a vida normal de uma pessoa. É aconselhável procurar um especialista, não precisa dessa vírgula, se o medo excessivo de gastar dinheiro... Ah, mestre, outro dia eu assistindo às suas aulas, você falou que aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, o quê? Será que ela é substantiva? Não, ela é adverbial, concessiva. As orações subordinadas adverbiais exercem a função de quê? De adjunto adverbial. Então, vem separado por vírgula. Agora, quando ela vem depois da principal, o uso da vírgula é facultativo. Então, aqui você poderia usar ou não. Então, vou deixar aqui. É aconselhável procurar um especialista se o medo excessivo de gastar dinheiro, novamente, o que afeta a vida? Medo de gastar dinheiro, olha aqui, sujeito. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso, não importa a distância que um esteja do outro, mas eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. A única correta é a alternativa B, correto? Para responder a questão seguinte, vamos considerar a passagem. Há quem vá mais longe e diga que a dispersão no mundo digital pode ser mesmo um modo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí, que em geral costumamos empurrar para debaixo do tapete.
A ideia de oposição que se estabelece entre as duas passagens permanece preservada com a introdução, no segundo parágrafo, da seguinte expressão em destaque. Agora, já vem aqui, alternativa A. Entretanto, sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Vamos ver aqui então, neste ponto aqui. Há quem vá mais longe e diga que a dispersão pode ser mesmo modelo de vida. Então está afirmando que é um modelo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Qual dessas conjunções eu colocaria? Entretanto, eu já sei, expressam a ideia de quê? Oposição, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Conforme é uma conformativa. Conformativa. Porque sou dos que desconfiam, porque pode ser uma ideia de explicação ou de causa. Então, as duas são possíveis. Por isso, vem para concluir, é uma ideia de conclusão. De modo que sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí, é uma ideia de consequência. Então, qual dessas conjunções deveremos usar acima? Alguém vai mais longe e diga que a dispersão no mundo digital pode ser mesmo um modo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema. Ok. Alguns afirmam que é um modo de vida, mas ele é um dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Tá? Modo de vida. Se é modo de vida, tudo bem. Mas se há problema grave, alguma coisa já tem. Então, aqui eu já percebo essa ideia de oposição. Se a oposição é mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Para verificar se há uma ideia de oposição, estamos indo em uma direção, depois vem algo igual. Ah, é um modo de vida? Tudo bem, então. Ali vai ficar essa dispersão, já é comum, não ao que pode fazer, mas aqui ele já vem e observa um problema muito grave aqui.